Uma mulher caminha pela galeria mais exclusiva de Polanco, ignorando completamente os olhares de admiração. Seu vestido preto abraça sua figura com elegância discreta, enquanto ela contempla uma pintura de Frida Kahlo. Atrás dela, Sebastián Montalvo, o CEO mais cobiçado do México, a observa fascinado. Pela primeira vez em seus 35 anos, uma mulher não se vira quando ele entra em um lugar. Pela primeira vez, é ele quem persegue um olhar que não o alcança. Esta noite, o caçador se torna a caça, e o homem que sempre teve tudo descobrirá que há algo que seu dinheiro não pode comprar. O coração de Isabela Vega. A chuva batia suavemente nas janelas do 52º andar, criando um ritmo hipnótico que acompanhava os últimos acordes da reunião mais importante do trimestre. Sebastián Montalvo ajustou a abotoadura de platina em sua camisa italiana enquanto observava os executivos da concorrência saírem derrotados de seu escritório. Mais uma aquisição bem-sucedida, outro império que se somava à sua coleção pessoal de vitórias. Aos 35 anos, Sebastián havia construído um império que ia de bens de consumo à tecnologia de ponta, transformando cada negociação em uma obra de arte e cada adversário em um admirador involuntário. Seu rosto havia aparecido nas capas da Forbes México por 3 anos consecutivos, e sua vida pessoal era um tema constante nas redes sociais. Alto, com cabelos pretos perfeitamente penteados para trás e olhos verdes esmeralda que pareciam ler os pensamentos mais íntimos, Sebastián Montalvo era a definição viva do sucesso masculino no México do século XXI. Sr. Montalvo, a voz obstinada de Patrícia, sua assistente pessoal, interrompeu seus pensamentos. Seu motorista já o espera lá embaixo. A inauguração da Galeria Vanguardia começou há 15 minutos. Sebastián sorriu com aquele sorriso que derretia corações de Paris a Nova York. Galerias de arte eram seu campo de caça favorito. Mulheres sofisticadas, intelectuais, com aquele ar de mistério que o intrigava por cerca de 3 semanas antes de se entediar. Esta noite não seria diferente. O Bentley Continental prateado deslizou pelas ruas molhadas de Polanco como um felino elegante. Sebastián revisou as mensagens em seu telefone. 17 convites para jantar, 5 propostas de negócios e 23 fotografias sugestivas de mulheres que esperavam capturar sua atenção. Ele apagou todas as mensagens sem sequer lê-las completamente. A rotina havia se tornado previsível, quase entediante. A Galeria Vanguardia brilhava como uma joia no meio da noite mexicana. Luzes douradas banhavam a fachada de vidro e aço, enquanto silhuetas elegantes se moviam lá dentro como figuras de um balé exclusivo. Sebastián saiu do carro e imediatamente sentiu os olhares se magnetizarem para sua figura. Os flashes das câmeras o recebiam como velhos amigos, e ele sorriu automaticamente enquanto ajeitava a gravata de seda italiana. Sebastián, que prazer em vê-lo aqui. A voz estridente de Mônica Santillán, herdeira de uma fortuna hoteleira e colecionadora de homens poderosos, o interceptou antes que ele pudesse dar 3 passos dentro da galeria. Seu vestido vermelho listrado parecia desenhado especificamente para atrair sua atenção e seus olhos, delineados com precisão cirúrgica, o olhavam com aquela mistura de adoração e fome que ele conhecia tão bem. Mônica, sempre radiante, respondeu automaticamente, beijando a bochecha dela enquanto planejava sua fuga. Com licença, quero admirar as obras antes que a multidão impossibilite apreciá-las. Ele se afastou com a elegância de quem aperfeiçoou a arte da evasão social, cruzando grupos de convidados que se separavam à sua passagem como o mar diante de Moisés. As conversas paravam no meio quando ele passava. As taças de champanhe se erguiam em sua direção e mais de um olhar feminino o seguia com evidente interesse. Foi então que ele a viu. No canto mais distante da galeria, em frente a uma pintura de Frida Kahlo,
que retratava um coração exposto e sangrando. Havia uma mulher que não havia se virado para ele nem uma vez. Seu cabelo castanho claro caía em ondas naturais sobre seus ombros nus, contrastando com um clássico vestido preto que abraçava sua figura sem vulgaridade. Ela usava sapatos de salto médio, não as alturas impossíveis que a maioria das mulheres usava para impressioná-lo, e na mão direita segurava uma taça de vinho tinto que mal havia tocado. O que mais intrigou Sebastián não foi sua beleza serena e natural, mas sua absoluta indiferença a tudo o que acontecia ao seu redor. Enquanto o resto dos convidados socializavam, tiravam selfies e buscavam ser vistos, ela contemplava a pintura com uma concentração tão intensa que parecia estar mantendo uma conversa silenciosa com a obra de arte. Pela primeira vez em anos, Sebastián sentiu uma curiosidade genuína por uma mulher. Ele se aproximou com a confiança de alguém que nunca foi rejeitado, parando a uma distância respeitável, mas perto o suficiente para capturar sua atenção. Ele esperou. Nada. A mulher continuou a estudar a pintura como se ele fosse invisível. É fascinante como Frida consegue transmitir sua dor mais íntima através de símbolos tão universais. Ele comentou com sua voz mais sedutora, a mesma que havia conquistado modelos, atrizes e empresárias em 3 continentes. A mulher virou a cabeça ligeiramente para ele, e Sebastián se viu olhando para olhos cor-de-mel que o avaliavam com uma frieza que ele nunca havia experimentado. Não havia reconhecimento. Não havia o brilho de interesse que ele sempre provocava. Não havia o sorriso coquete que ele esperava. Apenas um olhar direto, inteligente e completamente imune à sua presença. É interessante, ela respondeu com uma voz melodiosa, mas distante, que você mencione a dor universal quando a maioria das pessoas que passa por aqui só vê o preço da obra no catálogo. Seu tom não era hostil, mas também não era convidativo. Era o tom de alguém que havia ouvido milhares de tentativas de conversa e havia desenvolvido a capacidade de detectar a superficialidade desde a primeira palavra. Sebastián sentiu algo completamente desconhecido, o sabor de um verdadeiro desafio. Você está certa, ele admitiu, genuinamente surpreso com sua própria honestidade. Vou confessar que minha primeira reação foi notar o preço. Mas agora que eu a olho de verdade, vejo outra coisa. Vejo uma mulher que se despiu emocionalmente para que o mundo pudesse entender que a vulnerabilidade também é força. Desta vez, a mulher o olhou completamente. Seus olhos cor-de-mel o escanearam do cabelo perfeitamente penteado até os sapatos Oxford, feitos à mão. Mas não com admiração, e sim com uma avaliação clínica que o fez se sentir estranhamente exposto. E o que o faz pensar que você entende de vulnerabilidade? Ela perguntou. E embora seu tom ainda fosse neutro, havia algo na pergunta que sugeria que ela já havia chegado às suas próprias conclusões sobre o assunto. Sebastián percebeu que essa conversa era diferente de qualquer outra que ele havia tido em uma década. Não havia flerte. Não havia o sutil jogo de sedução ao qual ele estava acostumado. Essa mulher o estava desafiando intelectual e emocionalmente, e pela primeira vez em anos, ele não tinha uma resposta pronta. Eu acho que todos nós temos vulnerabilidades, ele respondeu lentamente. Embora alguns de nós sejamos melhores do que outros em escondê-las atrás de certos elementos de distração. Como dinheiro, por exemplo, ela disse, e embora ele não sorrisse, havia um vislumbre de algo parecido com humor em seus olhos. Ou poder ou reputação. Exatamente, Sebastián admitiu, sentindo que essa mulher havia conseguido em 5 minutos o que ninguém mais havia conseguido em anos, fazê-lo refletir sobre si mesmo. Isabela Vega, ela finalmente disse, estendendo uma mão que ele pegou com mais cuidado do que costumava usar. Sua pele era macia, mas seu aperto firme, e quando seus olhos se encontraram durante o cumprimento, Sebastián sentiu uma corrente elétrica que não tinha nada a ver com atração física e tudo a ver com conexão mental. Sebastián Montalvo,
Ele respondeu, esperando algum sinal de reconhecimento, alguma mudança em sua expressão, que indicasse que ela já havia ouvido seu nome antes. Prazer em conhecê-lo, Sebastián, ela simplesmente disse, e soltou sua mão para olhar a pintura novamente. O desconcerto de Sebastián foi total. Em um país onde seu nome aparecia regularmente na mídia, onde suas decisões de negócios afetavam a economia nacional e onde sua vida pessoal era seguida como uma novela, essa mulher o havia tratado como um desconhecido. E o mais perturbador de tudo era que ela parecia completamente genuína em sua indiferença. Você é uma colecionadora? Ele perguntou, genuinamente curioso para saber mais sobre essa mulher enigmática. Restauradora? Ela respondeu sem desviar o olhar da pintura. Sou especializada em arte mexicana do século XX. Esta peça em particular tem sido uma obsessão pessoal por anos. A técnica de Frida de combinar o realismo com o simbolismo surrealista é extraordinária. Mas o que mais me fascina é como ela conseguiu transformar sua dor pessoal em cura universal. Sebastián a observou enquanto ela falava, notando como seu rosto se iluminava sutilmente quando ela discutia sua paixão profissional. Não era a animação exagerada que ele havia visto em mulheres tentando impressioná-lo, mas uma luz interior genuína que a tornava ainda mais bonita. Deve ser incrível dedicar a vida a preservar a beleza, ele comentou. E desta vez seu interesse era completamente autêntico. Isabela o olhou novamente, e pela primeira vez sua expressão se suavizou ligeiramente. É gratificante, ela admitiu, embora também possa ser solitário. As pessoas tendem a preferir a beleza nova e chamativa em vez da beleza antiga e complexa. Havia algo na maneira como ela disse isso que sugeria que ela não estava apenas falando sobre arte, e Sebastián sentiu um impulso inesperado de saber a história por trás dessa observação. E o que você prefere? Ele perguntou. A complexidade sempre vence, ela respondeu sem hesitar. Coisas fáceis de obter raramente valem a pena ser mantidas. Seus olhos se encontraram novamente, e desta vez Sebastián sentiu que ela o estava avaliando, não como o CEO milionário que aparecia nas revistas, mas como o homem que poderia estar por baixo de toda aquela construção social. Isabela, uma voz masculina, interrompeu o momento. Um senhor distinto de aproximadamente 50 anos se aproximou dela com um sorriso profissional. A curadora quer apresentá-la a alguns investidores em potencial para o projeto de restauração. Claro, Leonardo, Isabela respondeu. E Sebastián notou como sua postura se endireitou ligeiramente, como se estivesse se preparando para atuar em um papel. Foi um prazer conhecê-lo, Sebastián. Ela estendeu a mão novamente e, quando ele a pegou, ela acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Espero que encontre o que está realmente procurando esta noite. E com essa frase que soou mais como um desafio do que uma despedida, Isabela Vega desapareceu entre a multidão, deixando Sebastián Montalvo com a sensação completamente nova de ter perdido algo importante antes mesmo de entender que havia tido a oportunidade de ganhar. Pelo resto da noite, enquanto ele sorria automaticamente para as fotografias e mantinha conversas superficiais sobre mercados emergentes e oportunidades de investimento, uma parte de sua mente seguia a mulher de vestido preto que havia conseguido algo que ele considerava impossível, fazê-lo se sentir completamente comum e extraordinariamente intrigado ao mesmo tempo. Quando ele finalmente deixou a galeria às 2 da manhã, depois de rejeitar educadamente 3 convites para continuar a noite em lugares mais íntimos, Sebastián percebeu que pela primeira vez em anos ele não queria conquistar mais ninguém. Ele apenas queria ver a mulher novamente que havia sido imune ao seu charme e descobrir se era possível que alguém como ele pudesse merecer a atenção genuína de alguém como ela. O Bentley deslizou novamente pelas ruas da cidade do México, mas desta vez, Sebastián não revisou suas mensagens. Em vez disso,
ele contemplou seu reflexo na janela e se perguntou pela primeira vez em décadas quem ele realmente era quando o terno de poder e a máscara do sucesso fossem removidos. A resposta o preocupou mais do que ele esperava. O aroma do café colombiano de grão selecionado encheu o escritório executivo enquanto Sebastián revisava os relatórios financeiros do trimestre. 3 dias haviam se passado desde a inauguração na Galeria Vanguardia, e pela primeira vez em sua carreira de negócios, sua mente estava distraída dos números para divagar em direção a olhos cor-de-mel e um sorriso que não havia sido para ele. Senhor Montalvo, Patrícia entrou com sua elegância habitual, usando uma jaqueta de couro italiana. Aqui estão os relatórios que o senhor solicitou sobre a Galeria Vanguardia e, ela fez uma pausa quase imperceptível, a informação sobre a senhorita Isabela Vega que o senhor pediu ontem. Sebastián pegou a pasta com um olhar, sentindo uma mistura de antecipação e algo parecido com culpa. Ele nunca havia investigado uma mulher antes, mas Isabela havia despertado uma curiosidade que transcendia o romântico para se tornar algo quase obsessivo. Obrigado, Patrícia. E lembre-se, esta informação é completamente confidencial. Claro, senhor. Quando ele estava sozinho, Sebastián abriu a pasta com as mãos que tremiam ligeiramente. A primeira página continha uma fotografia profissional. Isabela em seu ateliê de restauração, concentrada em uma pintura colonial, com o cabelo preso em um coque bagunçado e uma expressão de total absorção em seu trabalho. Ela parecia ainda mais bonita sem maquiagem, com aquela beleza natural que não precisava de adornos artificiais. Os dados o surpreenderam. Isabela Vega, 32 anos, mestre em restauração de arte pela Universidade Nacional Autônoma do México, especialização na Escola de Belas Artes de Paris. Proprietária da Renascimento, um dos ateliês de restauração mais prestigiados da América Latina, seus clientes incluíam museus nacionais, colecionadores privados e casas de leilão internacionais. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma nota à margem. Rejeitou 3 ofertas de aquisição de negócios nos últimos 2 anos, incluindo uma proposta do Grupo Santillán por $5 milhões. $5 milhões. Uma quantia que a maioria das pessoas consideraria impossível de rejeitar, e ela havia descartado sem aparentemente piscar. Sebastián sentiu uma mistura de admiração e fascínio. Essa mulher não era apenas imune ao seu charme pessoal, mas também às tentações econômicas que moviam 99% da população. Ele continuou lendo. Nascida em uma família de classe média em Coyoacán, filha de um professor de História da Arte e de uma psicóloga. Estudante brilhante desde os 16 anos, havia financiado seus estudos superiores, com empregos de meio período e uma bolsa de excelência acadêmica. Não havia vestígios de escândalos, relações públicas chamativas ou presença nas redes sociais, além de uma página profissional para seu ateliê. A última página continha informações pessoais que o fizeram parar completamente. Há 5 anos, Isabela esteve noiva de Ricardo Mendoza, herdeiro de uma fortuna mineradora. O noivado foi rompido abruptamente 3 semanas antes do casamento. E segundo fontes próximas, a razão havia sido diferenças irreconciliáveis sobre o futuro profissional da noiva. Sebastián fechou a pasta lentamente. Agora ele entendia a frieza calculada com que Isabela o havia avaliado. A maneira como ela havia mencionado que as pessoas preferiam a beleza nova e chamativa em vez da antiga e complexa. Alguém havia tentado mudá-la, transformá-la em um acessório decorativo de seu sucesso, e ela teve a coragem de se afastar. Uma mistura de respeito e determinação o tomou. Se ele realmente quisesse conhecer Isabela Vega, teria que provar que era diferente dos homens de seu passado. Ele teria que ganhar o respeito dela antes mesmo de sonhar em capturar seu interesse romântico. Ele pegou o telefone e discou o número de Patrícia.
Preciso que você me agende uma reunião com a diretora do Museu Nacional de Arte. Quero fazer uma doação importante para o programa de restauração deles. 2 horas depois, Sebastián caminhava pelos corredores do Museu Nacional, acompanhado pela diretora Carmen Espinosa, uma mulher de 60 anos com a energia de alguém apaixonado por seu trabalho. Sr. Montalvo, o senhor não pode imaginar o que essa doação significará para o nosso programa, disse Carmen enquanto o guiava para o ateliê de restauração. Poderemos salvar peças que considerávamos perdidas para sempre. É uma honra contribuir para a preservação da arte mexicana, respondeu Sebastián, embora sua verdadeira motivação tivesse olhos cor-de-mel e um sorriso cético. É exatamente por isso que eu queria apresentá-lo à nossa consultora estrela. Isabela Vega é a melhor restauradora do país e supervisionará os projetos mais importantes. O coração de Sebastián acelerou quando Carmen abriu a porta do ateliê. Isabela estava debruçada sobre uma mesa de trabalho, usando um microscópio para examinar os detalhes de uma pintura do século XVIII. Ela usava um avental branco sobre uma blusa azul marinho e jeans, o cabelo preso com um lápis atravessado como um gancho improvisado. Ela parecia profissional, focada e completamente alheia à sua presença. Isabela, querida, quero apresentar-lhe nosso benfeitor. Sebastián Montalvo fez uma doação extraordinária para o programa de restauração. Isabela levantou os olhos do microscópio e quando seus olhos se encontraram com os de Sebastián, sua expressão não mostrou surpresa nem complacência. Apenas uma avaliação fria e calculada que parecia perguntar: "O que você está realmente fazendo aqui?" "Sr. Montalvo", ela disse, levantando-se e removendo suas luvas de látex com movimentos deliberados. "Que coincidência encontrá-lo aqui." Seu tom era cortês, mas distante, o tom de alguém que havia desenvolvido a capacidade de manter conversas profissionais sem revelar quaisquer sentimentos pessoais. "O Sr. Montalvo está muito interessado em arte mexicana." Carmen interveio com entusiasmo. "Ele acabou de doar 2 milhões de pesos para o nosso programa." Os olhos de Isabela se estreitaram ligeiramente, e Sebastián soube que ela havia ligado os pontos imediatamente. Esta doação não era uma coincidência, e ela sabia disso. "Que generoso!" ela comentou com um sorriso que não chegava aos olhos. "E o Sr. Montalvo tem algum período histórico de interesse em particular?" "Estou especialmente fascinado pelo próprio trabalho de restauração", Sebastián respondeu, decidindo ser honesto. "O processo de devolver a vida a algo que parecia perdido para sempre." Isabela o estudou por um momento que pareceu eterno. "É um processo complexo", ela finalmente disse. "Requer paciência, dedicação e, acima de tudo, um respeito genuíno pela integridade original da obra. Você não pode simplesmente aplicar soluções rápidas ou usar dinheiro para acelerar o processo. Cada peça tem seu próprio tempo, sua própria história. Tentar forçar os resultados geralmente acaba destruindo exatamente o que se pretendia salvar." Cada palavra havia sido escolhida com cuidado, e Sebastián entendeu que ela não estava apenas falando sobre arte. Era um aviso, uma declaração de princípios e um teste ao mesmo tempo. "Eu entendo perfeitamente", ele respondeu seriamente. "Seria possível observar o processo? Eu gostaria de realmente entender no que estou investindo." "Claro", Carmen exclamou antes que Isabela pudesse responder. "Isabela, você poderia mostrar ao Sr. Montalvo o projeto do retrato colonial? É fascinante." Isabela hesitou por um momento, claramente procurando uma desculpa para recusar. Mas seu profissionalismo venceu. "Muito bem", ela finalmente concordou. "Mas o senhor terá que seguir as regras do ateliê. Nada de telefones. Nada de contato direto com as obras e silêncio absoluto durante o trabalho de precisão." Durante a próxima hora, Sebastián observou hipnotizado enquanto Isabela trabalhava no retrato de uma dama colonial do século XVII. Seus movimentos eram precisos, quase meditativos, enquanto ela removia camadas de verniz amarelado com pincéis tão finos que pareciam cabelos individuais.
Havia uma graça em sua concentração, uma beleza em sua dedicação, que era mais sedutora do que qualquer vestido de gala ou perfume caro. Esta dama ficou escondida por 200 anos. Isabela explicou sem desviar o olhar de seu trabalho. Alguém pintou por cima dela, provavelmente para reutilizar a tela. Meu trabalho é revelar sua verdadeira identidade sem danificar nenhuma das camadas da história. Como você sabe o que remover e o que preservar? Sebastião perguntou, genuinamente fascinado. Experiência, intuição e muita pesquisa. Isabela respondeu. E pela primeira vez desde que ele havia chegado, sua voz se suavizou ligeiramente. Cada pigmento reage de forma diferente ao tempo. Cada artista tinha técnicas únicas. Você precisa conhecer a história para entender o presente. E o que você faz quando descobre que o que está por baixo não é o que você esperava? Isabela parou seu trabalho e o olhou diretamente. Então você tem que decidir se seu objetivo era confirmar suas suposições ou descobrir a verdade, ela disse. E havia algo em seu olhar que sugeria que eles ainda não estavam falando apenas de arte. O resto da visita transcorreu em um silêncio tenso, mas confortável. Sebastião a observou enquanto Isabela trabalhava, notando como ela mordia ligeiramente o lábio inferior quando se concentrava, como seus dedos se moviam com a precisão de um cirurgião, como seu rosto se iluminava cada vez que ela descobria um novo detalhe na pintura original. Quando Carmen finalmente os interrompeu para encerrar a visita, Sebastião se sentiu genuinamente desapontado por ter acabado. Isabela, você poderia acompanhar o Sr. Montalvo até a saída? Carmen perguntou. Tenho uma ligação urgente do ministério. Os corredores do museu pareciam mais longos enquanto eles caminhavam em direção à entrada principal. Isabela manteve uma distância profissional. Seus passos eram firmes e sua postura ereta. Mas Sebastião podia sentir a tensão entre eles, como uma corrente elétrica. Posso lhe perguntar algo? Ele finalmente disse quando eles chegaram ao saguão principal. Isabela parou e o encarou com aquele olhar direto que o desconcertava tanto. O que você quer saber exatamente, Sebastião? A maneira como ela pronunciou seu nome, sem títulos ou formalidades, o fez se sentir mais exposto do que qualquer negociação de negócios que ele havia enfrentado. Por que você realmente doou 2 milhões de pesos? E não me diga que é por amor à arte mexicana. Sua honestidade brutal o desarmou completamente. Por um momento, ele considerou inventar uma resposta elegante, mas algo nos olhos de Isabela lhe disse que ela detectaria qualquer mentira imediatamente. Porque eu não consegui parar de pensar em você desde a galeria, ele admitiu, sentindo que as palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse impedi-las. E porque eu queria vê-la novamente, mas eu suspeitava que se eu a convidasse para jantar, você diria não. Isabela o estudou por um momento que pareceu uma eternidade. Você estava certo, ela finalmente disse. Eu teria dito não. E agora? Agora eu acho que você é mais esperto do que parece, mas também mais perigoso. Perigoso? Homens como você estão acostumados a conseguir o que querem, e quando algo lhes resiste, eles não se perguntam se devem desistir. Eles se perguntam que estratégia diferente usar. A observação foi tão precisa que Sebastião sentiu como se ela tivesse lido seus pensamentos diretamente. E se eu lhe dissesse que desta vez é diferente? Que não é uma estratégia, mas curiosidade genuína? Eu diria para você me provar com fatos, não com palavras, e definitivamente não com doações que são projetadas para me colocar em dívida com você. Sebastião sentiu uma mistura de frustração e admiração. Essa mulher não lhe daria nem 1 centímetro de vantagem. O que eu teria que fazer para provar que minhas intenções são genuínas? Isabela sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado ao museu, mas era um sorriso que continha mais desafio do que calor. Você teria que me surpreender, ela disse simplesmente. E honestamente, Sebastião, duvido muito que você seja capaz disso. Com essas palavras, ela se virou e voltou para os ateliês,
deixando Sebastião parado no saguão, com a sensação de ter perdido uma batalha que ele nem sabia que estava lutando. Mas enquanto ele caminhava para seu carro, um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Isabela Vega acabava de lhe apresentar o desafio mais intrigante de sua vida: provar que ele podia ser imprevisível. E Sebastião Montalvo nunca havia perdido um desafio que realmente lhe importava. O barulho ensurdecedor das máquinas de construção encheu o ar matinal enquanto Sebastião caminhava pelo canteiro de obras de seu novo projeto habitacional em Xochimilco. Ele usava botas de trabalho, jeans e uma camisa de brim, uma vestimenta tão distante de seus ternos italianos quanto a terra de Marte. Os trabalhadores o cumprimentavam com respeito genuíno, não o tipo de reverência forçada que ele recebia nos escritórios corporativos. Sr. Sebastião o chamou Miguel Hernandes, o capataz da obra, um homem de 50 anos com mãos calejadas e um sorriso honesto. As fundações do edifício 3 estão prontas. Quer dar uma olhada? Claro, Miguel. Este projeto era diferente de tudo o que Sebastião havia desenvolvido antes. Em vez de torres de luxo para a elite, ele estava construindo moradias dignas e acessíveis para famílias trabalhadoras. A ideia havia nascido 3 dias atrás, depois de seu encontro com Isabela no museu, quando ele percebeu que havia passado anos construindo símbolos de status em vez de lares reais. Sabe de uma coisa, Sr. Sebastião? Miguel comentou enquanto eles revisavam os planos. Meu filho estuda arquitetura na universidade, e quando eu lhe falei sobre este projeto, ele não podia acreditar. Ele disse que era a primeira vez que via um desenvolvedor rico construir para pessoas como nós. As palavras de Miguel ecoaram no peito de Sebastião de uma maneira inesperada. Por anos, ele havia medido o sucesso pelos zeros em suas contas bancárias e pelos metros quadrados de suas propriedades, mas nunca havia se perguntado se seu trabalho realmente melhorava a vida de alguém. Qual o nome do seu filho? Ele perguntou. Carlos. Ele está no 5º semestre, um rapaz muito inteligente. Ele trabalha em meio período em um escritório para pagar os estudos. Sebastião tomou nota mental. Talvez Carlos pudesse se juntar ao projeto como estagiário, aprender enquanto contribuía, não como uma estratégia para impressionar Isabela, mas porque simplesmente era a coisa certa a fazer. O telefone de Sebastião vibrou com uma mensagem de Patrícia. Senhor Montalvo, a Fundação Arte para Todos o convidou para o evento beneficente de amanhã à noite. Confirmo sua presença. Arte para Todos. Sebastião sorriu. Isabela aparecia na lista de patrocinadores dessa fundação, de acordo com a pesquisa que ele havia encomendado. Mas desta vez, ele não iria para procurá-la. Desta vez, ele iria porque genuinamente lhe interessava apoiar o acesso democrático à arte. A diferença era sutil, mas importante até para ele mesmo. O salão de eventos do Hotel Four Seasons brilhava com elegância discreta. Diferente das galas extravagantes que Sebastião frequentava, este evento tinha um ar mais íntimo e autêntico. Os convidados pareciam genuinamente interessados na causa, não apenas em ser vistos apoiando-a. Sebastião chegou atrasado intencionalmente, evitando as fotografias de entrada e o burburinho usual que sua presença causava. Ele usava um terno cinza escuro, simples, mas elegante, sem os acessórios ostentosos que normalmente usava para estabelecer seu status econômico. Ele a encontrou no jardim dos fundos do hotel, cercada por um pequeno grupo que incluía jovens artistas, professores de escolas públicas e ativistas culturais. Isabela usava um vestido azul marinho de corte simples, o cabelo solto caindo em ondas naturais sobre seus ombros, e quando ela sorria genuinamente enquanto ouvia uma jovem pintora falar sobre seu trabalho comunitário, Sebastião sentiu que sua respiração se cortava. Esta era a Isabela real, não a mulher cautelosa e defensiva que ele havia conhecido. Aqui, entre pessoas que compartilhavam seus valores e paixões, ela irradiava um calor e uma alegria que a tornavam ainda mais bonita.
E então as crianças começaram a ver que podiam criar beleza, mesmo com materiais reciclados. A jovem artista estava dizendo. Isabela nos ajudou a conseguir os pincéis e as tintas básicas, mas eles colocaram toda a imaginação. A arte não precisa ser cara para ser transformadora, respondeu Isabela com aquela voz melodiosa que Sebastião se lembrava. Algumas das obras mais poderosas que eu restaurei foram criadas por artistas que não tinham recursos econômicos, mas sim uma necessidade urgente de se expressar. Sebastião se manteve à distância, simplesmente observando. Havia algo hipnótico na forma como Isabela interagia com este grupo. Não era a benfeitora rica condescendente que fingia ajudar por imagem pública. Era uma igual, uma colaboradora, alguém que havia colocado seu tempo, seu conhecimento e seu coração nessa causa. Sebastião. A voz o surpreendeu. Isabela havia se aproximado sem que ele percebesse, e agora estava a menos de 1 metro de distância, estudando-o com aquele olhar penetrante que ele já conhecia. Isabela, ele respondeu, sentindo que seu pulso acelerava involuntariamente. Eu não sabia que você estaria aqui. A mentira soou falsa até para ele, e a expressão cética de Isabela confirmou que ela não havia acreditado nele por 1 segundo. Sério? Ela perguntou com um sorriso que era metade humor, metade exasperação. Que coincidência extraordinária que o homem que doou 2 milhões de pesos ao museu na semana passada apareça em um evento de arte social. Tudo bem, Sebastião admitiu, levantando as mãos em um gesto de rendição. Eu sabia que você poderia estar aqui, mas eu não vim por isso. Não? Não. Eu vim porque depois de nossas conversas, eu percebi que passei anos construindo coisas para pessoas que já têm tudo, e eu nunca havia me perguntado se eu poderia usar meus recursos para algo mais significativo. Isabela o estudou por um longo momento, e Sebastião sentiu como se ela estivesse lendo diretamente em sua alma. E o que você encontrou quando fez essa pergunta? Que eu estive desperdiçando oportunidades de fazer uma diferença real? Ele respondeu com uma honestidade que o surpreendeu. E que talvez eu estive desperdiçando quem eu poderia ser de verdade. Pela primeira vez, desde que eles se conheciam, a expressão de Isabela se suavizou completamente. A guarda cautelosa baixou, e por um momento ele viu em seus olhos algo parecido com respeito. Venha, ela finalmente disse. Eu quero apresentá-lo a algumas pessoas. Durante a próxima hora, Isabela o guiou pelo evento como se fosse seu convidado pessoal. Ela o apresentou a professores que ensinavam arte em escolas marginalizadas, a jovens artistas que usavam murais para transformar bairros esquecidos, a ativistas que lutavam para preservar espaços culturais ameaçados pelo desenvolvimento urbano descontrolado. E Sebastião ouviu. Ele realmente ouviu. Não com a atenção dividida que normalmente dava às causas sociais, mas com o mesmo foco que dedicava às negociações de negócios mais importantes. Nosso maior problema, Roberto, um muralista de Iztapalapa, explicava, é que toda vez que encontramos um muro perfeito para um projeto comunitário, aparece um desenvolvedor que quer demolir o edifício para construir outro shopping center. E se o desenvolvedor fosse seu aliado, em vez de seu inimigo? Perguntou Sebastião. E se houvesse uma maneira de integrar a arte pública nos novos desenvolvimentos, em vez de eliminá-la? Roberto olhou com surpresa. Seria revolucionário, mas os desenvolvedores só pensam em maximizar lucros. Não todos, disse Sebastião, e sentiu o olhar de Isabela fixo nele. Alguns de nós estamos começando a entender que os lucros reais incluem o impacto social. Quando o evento terminou, Sebastião e Isabela caminharam lentamente em direção ao estacionamento. O ar noturno da cidade do México era fresco e trazia o aroma das gardênias do jardim do hotel. Obrigada, disse Isabela quando eles chegaram a seus carros. Por quê? Por realmente ouvir. Por fazer perguntas genuínas. Por não tentar... Ela hesitou. Por não tentar o quê?
Por não tentar me impressionar com cheques grandes ou promessas grandiosas. Por ser normal. Sebastian riu, um som genuíno que ele não ouvia de si mesmo há muito tempo. Normal não é algo que me disseram muito ultimamente. Talvez porque você esteve cercado das pessoas erradas, observou Isabela. E havia algo em seu tom que sugeria que não era apenas uma observação casual. Eles pararam ao lado do carro de Isabela, um Honda Civic azul de vários anos que estava impecavelmente cuidado, mas que claramente não era uma declaração de status econômico. Isabela, disse Sebastian, sentindo que era agora ou nunca. Posso lhe perguntar algo pessoal? Ela hesitou, mas assentiu. Por que você terminou seu noivado com Ricardo Mendoza? A pergunta caiu entre eles como uma pedra em água tranquila. Isabela se tensou visivelmente, e por um momento, Sebastian pensou que ela entraria no carro sem responder. Você investigou minha vida pessoal? Ela finalmente perguntou, e sua voz era perigosamente calma. Sim, admitiu Sebastian, e me arrependo. Foi uma invasão da sua privacidade, e eu não tinha o direito. A honestidade brutal de sua admissão pareceu desarmá-la mais do que qualquer desculpa ou justificativa. Por que você quer saber? Ela perguntou. Porque eu acho que essa experiência explica por que você me olha como se eu fosse uma ameaça em potencial. E por quê? Porque eu quero entender o que teria que ser diferente para que você não me visse dessa maneira. Isabela se apoiou contra seu carro, e pela primeira vez desde que eles se conheciam, ela pareceu realmente cansada. Ricardo me amava, ela finalmente disse. Ou pelo menos amava a ideia de mim, mas ele queria me editar. Ele queria que eu largasse meu trabalho para me tornar a esposa perfeita do herdeiro perfeito. Ele queria que eu fosse uma versão decorativa de mim mesma. E o que você queria? Eu queria ser eu mesma. Eu queria que meu trabalho importasse. Eu queria uma parceria, não uma aquisição. A voz de Isabela falhou ligeiramente. Eu pensei que eu podia mudar a perspectiva dele, que eu podia lhe mostrar que eu era mais valiosa como uma pessoa completa do que como um acessório de luxo. Mas depois de 2 anos tentando, eu percebi que ele nunca ia me ver como uma igual. E foi por isso que você rompeu o noivado? 3 semanas antes do casamento, Isabela confirmou. Depois que ele me disse que uma vez que estivéssemos casados, eu obviamente fecharia meu ateliê, porque as esposas dos Mendoza não trabalham. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoções. É por isso que me assusta tanto quando você aparece doando dinheiro ao museu ou quando coincidentemente aparece em eventos onde eu vou estar, continuou Isabela. Porque homens como você, como Ricardo, estão acostumados a obter o que querem, e quando algo lhes resiste, eles não se perguntam se devem desistir. Eles se perguntam qual estratégia usar para conquistá-lo. Você tem razão, disse Sebastian suavemente. É exatamente isso que eu estive fazendo. Isabela o olhou surpresa por sua admissão. Mas esta noite, continuou Sebastian, falando com Roberto e com os professores, ouvindo sobre o trabalho deles, eu percebi algo. Eu estive me focando em conquistá-la quando eu deveria estar me focando em merecer seu respeito. E qual é a diferença? A diferença é que conquistar é algo que eu faço para mim. Merecer respeito é algo em que eu tenho que me tornar alguém digno de receber. Isabela o estudou por um longo momento, e Sebastian sentiu como se estivesse sendo avaliado em um nível que ia muito mais fundo do que suas conquistas profissionais ou sua conta bancária. E o que você vai fazer com essa revelação? Ela finalmente perguntou. Eu vou provar que eu posso mudar, não para conquistá-la, mas porque você me fez perceber que eu quero ser uma versão melhor de mim mesmo. E se mudar não for suficiente? E se nós simplesmente não estivermos destinados a ser compatíveis? A pergunta continha uma vulnerabilidade que Isabela claramente não havia querido revelar. E Sebastian sentiu uma ternura inesperada por essa mulher forte que havia sido machucada por alguém que deveria tê-la protegido. Então, pelo menos eu terei crescido como pessoa por tê-la conhecido. Ele respondeu sinceramente. E isso já valeria a pena. Pela primeira vez em todas as suas interações, Isabela sorriu de forma completamente natural,
sem guardas nem defesas. Essa, ela disse suavemente, foi sua primeira resposta que não teve nada a ver com obter algo de mim. E talvez haja esperança para você, afinal de contas. Sebastião Montalvo. Com essas palavras, Isabela entrou em seu carro, mas antes de fechar a porta, ela acrescentou: no sábado, eu vou dar uma aula de arte para crianças no Centro Cultural de Coyoacán. Se você realmente quer provar que mudou, não apareça com cheques nem doações. Apenas apareça. O Honda azul desapareceu na noite da Cidade do México, deixando Sebastião parado sob as luzes do estacionamento, com a sensação de que ele havia cruzado um limiar importante. Pela primeira vez em sua vida adulta, uma mulher lhe havia dado uma oportunidade baseada não no que ele podia lhe oferecer, mas em quem ele poderia se tornar. E pela primeira vez em anos, Sebastião Montalvo sentiu algo que ele havia esquecido completamente. A emoção aterrorizante e emocionante de não saber se seria suficiente. No sábado de manhã, ele chegou com um céu claro e o aroma de café de bule que flutuava das cozinhas do Centro Cultural de Coyoacán. Sebastião estacionou a 2 quadras do local, não na entrada principal como ele faria normalmente, mas em uma rua lateral, onde seu Bentley não chamaria a atenção desnecessária. Ele usava jeans surrados, uma camiseta branca simples e tênis confortáveis. Ele havia se olhado 3 vezes no espelho antes de sair. Não por vaidade, mas por insegurança. Era a primeira vez em anos que ele ia a um lugar sem a armadura de um terno caro e a confiança que sua imagem empresarial lhe dava. O Centro Cultural era um edifício colonial restaurado com pátios abertos e salas de aula que conservavam o charme histórico de Coyoacán. Crianças entre 6 e 12 anos corriam pelos corredores com a energia inesgotável de um sábado sem aula. Suas vozes criando uma sinfonia alegre que contrastava com o silêncio calculado dos escritórios corporativos, onde Sebastião passava seus dias. Ele encontrou Isabela na sala de aula 3, organizando materiais de arte sobre mesas longas. Ela usava jeans manchados de tinta, uma blusa amarela de algodão e o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Quando ela o viu entrar, seu rosto mostrou uma mistura de surpresa genuína e algo que parecia alívio. "Você veio?" ela disse simplesmente. "Você disse para eu vir", respondeu Sebastião. "Então aqui estou. Sem cheques, sem doações, sem agenda oculta", observou Isabela com um pequeno sorriso. "Apenas eu, esperando que isso seja suficiente." As crianças começaram a chegar em pequenos grupos, algumas acompanhadas por pais trabalhadores que agradeciam com olhares cansados, mas cheios de amor, por alguém se dar ao trabalho de ensinar arte a seus filhos de forma gratuita. Sebastião observou como Isabela cumprimentava cada criança pelo nome, lembrando de projetos anteriores e perguntando sobre irmãos mais novos ou novos animais de estimação. "Professora Isabela", gritou uma menina de aproximadamente 8 anos, com tranças adornadas com fitas coloridas. "Vamos terminar minha pintura do Quetzalcóatl hoje?" "Claro, Sofia. E eu tenho um ajudante especial para a aula de hoje." Isabela olhou para Sebastião. "Crianças, quero apresentar-lhes Sebastião. Ele vai nos ajudar com nossos projetos." As crianças o avaliaram com a honestidade brutal que só os menores de idade têm. Eles não se importavam com seu sucesso empresarial ou sua fortuna. Eles apenas viam um adulto desconhecido que poderia ou não ser interessante para seus propósitos artísticos. "Você sabe pintar?" perguntou Diego, um menino de 10 anos com óculos e uma seriedade que contrastava com sua idade. "Não muito bem", admitiu Sebastião honestamente, "mas eu estou disposto a aprender." "Tudo bem", declarou Diego com magnanimidade. "Eu posso te ensinar. Eu sou muito bom com as cores." Durante as próximas 2 horas, Sebastião descobriu um mundo completamente novo. As crianças não tinham filtros sociais. Não havia hierarquias econômicas para respeitar. E a única moeda que importava era a paciência,
a criatividade e a disposição de sujar as mãos com tinta. Maria, de 6 anos, lhe ensinou que o céu nem sempre tinha que ser azul. Ele pode ser rosa se estiver apaixonado. Ela explicou com total seriedade, enquanto pintava nuvens de cores impossíveis. Ou verde se estiver com ciúmes, ou dourado se estiver feliz. Carlos, de 9 anos, lhe mostrou como misturar aquarelas para criar a cor exata dos olhos de sua avó. Tem que ter um pouquinho de marrom e um pouquinho de mel. Ele instruiu com a concentração de um cientista. Porque minha avó é doce, mas também forte. Mas foi Alejandra, uma menina de 7 anos que havia ficado silenciosa durante a primeira hora, quem mudou algo fundamental na perspectiva de Sebastián. Eu não consigo fazer com que pareça bom, ela murmurou frustrada, observando seu desenho de uma casa que de fato parecia mais um rabisco do que uma estrutura arquitetônica. O que você quer que pareça? Perguntou Sebastián, sentando-se ao nível dela. Uma casa onde minha mãe não esteja triste, respondeu Alejandra com aquela honestidade devastadora que só as crianças têm. Sebastián sentiu algo se apertar em seu peito. Por anos ele havia construído casas como símbolos de status, como investimentos financeiros, como troféus de sucesso. Ele nunca havia pensado nas casas como refúgios emocionais, como lugares onde as mães pudessem não estar tristes. O que faria sua mãe não estar triste? Ele perguntou suavemente. Um jardim grande onde ela possa plantar flores como as de sua aldeia e janelas grandes para que entre muita luz, e um quarto especial para ler onde ninguém a incomode. Isso soa lindo, disse Sebastián. Você me ajuda a desenhá-lo? Durante a próxima meia hora, Sebastián e Alejandra trabalharam juntos, projetando a casa perfeita para uma mãe que precisava de luz, flores e paz. Não era uma mansão imponente, nem um luxuoso apartamento de cobertura. Era um lar pensado em função do bem-estar emocional de seus habitantes. Isabela os observava da outra mesa, e quando seus olhos se encontraram com os de Sebastián por cima das cabeças das crianças, havia algo novo em seu olhar. Não era a avaliação cautelosa a qual ele havia se acostumado, mas algo mais quente, mais suave. Professora Isabela, a voz de Sofia quebrou o momento. Já terminei meu Quetzalcóatl. Posso começar a moldura? Claro, querida. As molduras estão no armário azul. Sebastián se ofereceu para ajudar a pegar as molduras das prateleiras altas, e enquanto ele esticava o braço para a prateleira superior, sentiu uma tontura súbita que o fez cambalear. A sala parecia girar ligeiramente, e ele teve que se apoiar na parede para manter o equilíbrio. Você está bem? Isabela apareceu ao seu lado imediatamente com uma expressão de preocupação genuína. Só um pouco tonto, murmurou Sebastián, embora na verdade se sentisse pior do que queria admitir. Provavelmente não tomei um café da manhã suficiente. Sente-se, ordenou Isabela com voz firme, guiando-o para uma cadeira. Crianças, continuem trabalhando em seus projetos. Eu já volto. Isabela desapareceu brevemente e retornou com um copo de água e uma barra de granola. Coma isto, ela lhe disse, e embora seu tom fosse suave, não admitia discussão. Quando foi a última vez que você comeu algo substancioso? Sebastián tentou se lembrar. Os últimos dias haviam sido um borrão de reuniões, ligações e a construção do projeto em Xochimilco. Ontem, eu acho, um sanduíche em algum momento. Isabela o olhou com uma mistura de exasperação e algo parecido com ternura. Os homens poderosos sempre esquecem que também são humanos, ela murmurou. E havia algo na maneira como ela disse isso que sugeria que não era a primeira vez que ela via essa situação. Enquanto Sebastián comia a barra de granola, Isabela se sentou na cadeira ao lado dele, perto o suficiente para monitorar sua condição, mas mantendo certa distância profissional. Melhor? Ela perguntou depois de alguns minutos. Muito melhor, admitiu Sebastián. Obrigado. Posso lhe perguntar algo? Disse Isabela, e havia uma curiosidade nova em sua voz. Por que você realmente veio? Não me refiro à razão óbvia. Eu me refiro a... O que você esperava encontrar aqui? Sebastián a olhou,
e ele percebeu que era a primeira vez que alguém lhe fazia essa pergunta de maneira genuína, sem agenda oculta ou expectativas preconcebidas. Honestamente, ele respondeu lentamente. Eu não sabia. Eu só sabia que tudo o que eu estava fazendo para impressioná-la se sentia vazio. E eu pensei que talvez, se eu viesse aqui, sem tudo isso, eu poderia descobrir se havia algo real por baixo de todas as minhas estratégias. E eu descobri que eu havia esquecido completamente que as casas são para se viver, não apenas para se possuir. Que a arte pode ser uma necessidade emocional, não apenas um luxo. Que... Ele hesitou. O quê? Que talvez eu tenha estado vivendo uma vida que parece impressionante por fora, mas que se sente oca por dentro. Isabela o estudou por um longo momento, e Sebastião sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. A guarda defensiva havia baixado, substituída por algo que se parecia, perigosamente, com a intimidade emocional. Sabe o que eu percebi vendo como você interagia com as crianças? Perguntou Isabela. O quê? Que você é completamente diferente quando não está atuando em um papel, quando não está sendo o CEO bem-sucedido, ou o homem poderoso que pode resolver tudo com dinheiro. Quando você é apenas você. E como eu sou quando sou apenas eu? Gentil, paciente, genuinamente interessado no que os outros têm a dizer. Isabela sorriu suavemente. Vulnerável. A palavra caiu entre eles como uma revelação. Sebastião havia passado décadas construindo uma imagem de invulnerabilidade, e essa mulher havia visto através dela em questão de horas. Isso é ruim? Ele perguntou. É o oposto de ruim, respondeu Isabela. É o que faz valer a pena conhecer uma pessoa. Eles foram interrompidos por Alejandra, que se aproximou timidamente com seu desenho terminado. Sebastião, você gosta de como ficou nossa casa? O desenho mostrava uma casa pequena, mas cheia de detalhes. Janelas grandes com cortinas coloridas, um jardim transbordando de flores, um quarto especial marcado com um letreiro que dizia Mamãe com letra de criança. É perfeita, disse Sebastião, e se surpreendeu com o quanto ele falava sério. É exatamente o que sua mãe precisa. Você acha que um dia nós poderemos ter uma casa assim? Perguntou Alejandra, com aquela esperança feroz que as crianças têm. Sebastião olhou para Isabela, depois de volta para Alejandra. Sabe de uma coisa? Eu acho que sim, ele disse. E pela primeira vez em anos, ele fez uma promessa que não tinha nada a ver com lucros econômicos. Na verdade, eu acho que vou fazer tudo o que eu puder para garantir que muitas famílias tenham casas exatamente assim. Quando a aula terminou e as crianças foram embora com seus pais, carregando orgulhosamente suas obras de arte, Isabela e Sebastião ficaram sozinhos limpando a sala de aula. O silêncio entre eles era confortável, cheio de uma compreensão nova que não precisava de palavras. Posso lhe confessar algo? Disse Isabela enquanto guardava os pincéis. Por favor. Quando você chegou esta manhã, parte de mim esperava que você não viesse, porque seria mais fácil continuar pensando que você é como Ricardo, como todos os homens poderosos que eu conheci. E agora? Agora eu percebo que talvez eu estive usando minha experiência passada como desculpa para não me arriscar a conhecer realmente alguém novo. Sebastião parou de organizar os materiais de arte e a olhou completamente. Isabela, deixe-me terminar. Ela o interrompeu suavemente. Eu estive tão ocupada me protegendo de ser machucada novamente que eu não percebi que eu também estava me protegendo da possibilidade de ser feliz. E o que você vai fazer com essa revelação? Isabela se aproximou dele, e pela primeira vez desde que eles se conheciam, o espaço entre eles se sentiu carregado não de tensão defensiva, mas de atração genuína. Eu vou me arriscar, ela disse. Eu vou lhe dar a oportunidade real que você tem se ganhado. Embora eu não saiba como ser vulnerável, embora eu provavelmente cometa erros. Especialmente por isso, respondeu Isabela, com um sorriso que foi diretamente para o centro do peito de Sebastião. Porque a perfeição é chata e a vulnerabilidade é sexy. Sebastião riu,
um som genuíno e surpreso. Nunca ninguém me disse que a vulnerabilidade era sexy. Então, definitivamente, você tem saído com as mulheres erradas. Eles se olharam por um momento que pareceu eterno, e Sebastian sentiu que estava parado na beira de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Isabela, ele disse suavemente, você gostaria de jantar comigo? Não em um restaurante caro, nem em um evento social. Apenas jantar, como duas pessoas que estão se conhecendo sem todo o teatro que normalmente cerca minha vida. Você tem certeza de que sabe como ser normal? Perguntou Isabela com humor genuíno. Eu não tenho a menor ideia, admitiu Sebastian. Mas eu estou disposto a aprender se você estiver disposta a me ensinar. Tudo bem, disse Isabela. E quando ela sorriu desta vez, foi o sorriso mais bonito que Sebastian havia visto em sua vida. Mas eu escolho o lugar, e você vai ter que me prometer que não vai tentar pagar tudo com cartões de crédito pretos ou impressionar os garçons mencionando seu nome. Prometido. E nada de falar de negócios ou fusões ou aquisições. Do que nós vamos falar então? De quem nós realmente somos quando ninguém mais está olhando, respondeu Isabela. Do que nos assusta, o que nos emociona, o que nos faz rir até chorar. Parece aterrorizante, disse Sebastian honestamente. Parece perfeito, corrigiu Isabela. E quando eles saíram juntos do Centro Cultural em direção à tarde dourada de Coyoacán, Sebastian Montalvo percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava prestes a ter um encontro real com uma mulher que o conhecia sem máscaras e que havia decidido que ele valia o risco. A sensação era absolutamente aterrorizante e completamente emocionante ao mesmo tempo. 6 meses depois, o aroma de café de bule e flores de buganvília enchia o ar matinal do novo desenvolvimento habitacional, Comunidade Esperança, em Xochimilco. Sebastian caminhava pelo caminho principal, ao lado de Carlos Hernandes, o filho do capataz, que agora trabalhava como arquiteto júnior no projeto, revisando os últimos detalhes antes da inauguração oficial. Senhor Sebastian, disse Carlos com a emoção contida de alguém vendo um sonho se tornar realidade. Meu pai não para de dizer que este lugar parece ter saído de um conto de fadas. Sebastian sorriu, lembrando das conversas com Alejandra sobre casas onde as mães não estivessem tristes. Cada moradia do complexo tinha janelas amplas, jardins comunitários, espaços verdes para as crianças brincarem e um centro cultural onde Isabela daria aulas de arte gratuitas todos os sábados. A professora Isabela já chegou? Perguntou Carlos com aquela mistura de respeito e admiração que todos no projeto haviam desenvolvido pela mulher que havia inspirado muitos dos elementos mais humanos do design. Ela está no centro cultural, preparando tudo para a cerimônia, respondeu Sebastian, sentindo aquele calor familiar que ele sempre experimentava ao mencionar Isabela. Os últimos 6 meses haviam sido os mais transformadores de sua vida. Não apenas ele havia descoberto uma forma completamente nova de fazer negócios, mas ele havia descoberto uma versão de si mesmo que não sabia que existia. Uma versão que se levantava cedo, não para revisar índices de mercado, mas para tomar café da manhã com Isabela em pequenos cafés de Coyoacán. Uma versão que havia aprendido a pintar aquarelas, que conhecia os nomes de todos os trabalhadores de seus projetos e que havia descoberto que a verdadeira riqueza se media em conexões humanas, genuínas, não em cifras bancárias. Sebastian, a voz o fez se virar. Isabela caminhava em direção a ele, usando um vestido branco de algodão que flutuava com a brisa matinal, o cabelo solto brilhando sob o sol mexicano. Depois de 6 meses de conhecê-la intimamente, ela ainda provocava nele aquela aceleração do pulso, mas agora vinha acompanhada de algo muito mais profundo, a sensação de estar completo. Bom dia, amor, ele disse, e a naturalidade com que as palavras saíam de sua boca ainda o surpreendia. Por anos ele havia usado termos de carinho como ferramentas de sedução. Com Isabela, eles eram simplesmente a verdade. Bom dia, ela respondeu,
aproximando-se para beijá-lo suavemente. Era um gesto simples, cotidiano, mas que continha toda a intimidade e confiança que eles haviam construído juntos. Pronto para o grande dia? Pronto e nervoso, admitiu Sebastião. É o primeiro projeto que realmente significa algo para mim. Significa algo porque você significa algo diferente agora? Observou Isabela, ajustando a gravata azul marinho que ele usava com seu terno cinza claro. Ele havia aprendido a se vestir com elegância, mas sem ostentação. Uma versão refinada, mas acessível, de seu antigo estilo corporativo. Você acha que funcionará? Ele perguntou. E embora ele falasse do projeto, ambos sabiam que ele se referia a algo mais amplo. Esta nova versão de sua vida. Esta nova forma de fazer negócios. Esta nova forma de ser. Você quer que eu diga a verdade? Ou o que você quer ouvir? Perguntou Isabela, com aquele sorriso travesso que ele havia aprendido a amar. Sempre a verdade. É uma das coisas que eu mais amo em você. A verdade é que eu não tenho a menor ideia se funcionará comercialmente, disse Isabela. Mas eu sei que já funcionou humanamente. Você mudou a forma como vê o sucesso. Você mudou a forma como trata as pessoas. Você mudou a forma como se relaciona consigo mesmo. Isso já é uma vitória. Não importa o que aconteça com as vendas. Sebastião pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos com aquela familiaridade íntima que eles haviam desenvolvido. Isabela usava um anel simples de prata no dedo médio, um presente que ele havia lhe dado não por seu valor econômico, mas porque eles haviam encontrado juntos em um mercado de artesanato, enquanto passeavam sem rumo por Tlaquepaque. Há algo que eu quero lhe dizer antes que a cerimônia comece, disse Sebastião, sentindo que seu coração se acelerava por razões completamente diferentes dos nervos empresariais. O quê? Nos últimos 6 meses, você me ensinou coisas que eu não sabia que precisava aprender. Você me mostrou que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim força. Que o sucesso real não se mede em aquisições, mas em conexões. Que o amor verdadeiro não é conquista, mas sim colaboração. Isabela o olhou com aquela atenção total que ela sempre lhe dava quando ele falava do coração. Isabela, ele continuou, e sua voz se tornou mais suave, mais íntima. Você me ensinou que o melhor império que um homem pode construir não é de edifícios ou empresas, mas de momentos compartilhados, de crescimento mútuo, de... Ele hesitou, buscando as palavras exatas. Do quê? Perguntou Isabela suavemente. De amor que transforma em vez de possuir. Os olhos de Isabela se encheram daquela luz dourada que ele havia aprendido a reconhecer como pura felicidade. Sabe o que você me ensinou a mim? Ela perguntou. O quê? Que nem todos os homens poderosos usam seu poder para controlar. Alguns o usam para proteger, para construir, para elevar a outros. Isabela sorriu com aquele sorriso que era só para ele. Você me ensinou que é possível manter minhas paredes sem me tornar uma fortaleza, que eu posso ser forte e independente, e ainda assim permitir que alguém me ame completamente. E você me ensinou, ele a interrompeu suavemente, que o amor verdadeiro não exige que você mude quem você é, mas sim que você se torne a melhor versão de si mesma. Eles se olharam por um momento que se sentiu suspenso no tempo, cercados pelo burburinho dos preparativos para a inauguração, mas completamente focados um no outro. Há algo mais, disse Sebastião, e ela notou a mudança em seu tom, a mistura de nervosismo e determinação que ela conhecia tão bem. O quê? Sebastião levou a mão ao bolso de seu paletó e tirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. Mas em vez de se ajoelhar dramaticamente como o velho Sebastião teria feito, ele simplesmente pegou ambas as mãos de Isabela nas suas. Por anos eu pensei que propostas de casamento tinham que ser espetáculos grandiosos, com orquestras e pétalas de rosa e anéis que custassem mais do que o salário anual da maioria das pessoas, ele disse, e havia humor genuíno em sua voz.
Mas você me ensinou que as coisas mais importantes da vida também são as mais simples. Isabela sentiu que seu coração se acelerava, mas ela manteve aquela calma serena que a caracterizava. Isabela Vega, continuou Sebastião, você se casaria comigo? Não porque eu possa lhe dar uma vida de luxo ou porque tenhamos que cumprir expectativas sociais, mas porque nós construímos algo juntos que vale a pena proteger e celebrar para sempre. Porque eu gosto de quem eu sou quando estou com você e porque eu espero que você sinta o mesmo. Ele abriu a pequena caixa, revelando um anel simples, mas bonito, um diamante modesto em uma banda de ouro branco com pequenas esmeraldas nas laterais. Não era a peça ostentosa que o velho Sebastião teria escolhido, mas algo elegante, clássico e apropriado para uma mulher que valorizava a substância acima do espetáculo. É perfeito, sussurrou Isabela, e havia lágrimas em seus olhos, mas também um sorriso radiante. E sim, Sebastião Montalvo, sim, eu me casarei com você. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, Isabela sentiu que algo se completava dentro dela. Não a sensação de estar sendo possuída ou adquirida, mas a sensação de estar escolhendo construir algo bonito com alguém que a amava exatamente como ela era. Eles se beijaram sob o sol matinal de Xochimilco, rodeados pelo projeto que havia nascido de seu amor mútuo, e pela primeira vez em suas vidas, tanto Sebastião quanto Isabela sentiram que estavam exatamente onde pertenciam. Senhor Sebastião, professora Isabela. A voz de Carlos os interrompeu, e quando eles se separaram, sorrindo e com os olhos brilhantes, encontraram não apenas Carlos, mas um grupo de trabalhadores, vizinhos do futuro complexo habitacional e crianças das aulas de arte de Isabela, todos aplaudindo e gritando felicitações. Há quanto tempo vocês estão aí? Perguntou Sebastião rindo. O suficiente? Respondeu Miguel Hernandes com um sorriso enorme. E, senhor Sebastião, se me permite dizer, este é o melhor investimento que o senhor fez em sua vida. Sem dúvida alguma, concordou Sebastião, passando o braço ao redor da cintura de Isabela. A cerimônia de inauguração da Comunidade de Esperança foi diferente de qualquer evento corporativo que Sebastião havia organizado antes. Não havia canapés caros, nem orquestras sinfônicas. Em vez disso, havia tacos preparados pelas mães da vizinhança, mariachis locais que tocaram com o coração e crianças correndo por toda parte com balões coloridos e rostos pintados por voluntários do Centro Cultural. Sebastião fez um discurso breve e do coração, falando não de retornos de investimento ou estratégias de mercado, mas da importância de construir comunidades onde as famílias pudessem crescer e prosperar. Isabela falou sobre o poder transformador da arte e anunciou que o Centro Cultural ofereceria não apenas aulas para crianças, mas também oficinas para adultos, programas de alfabetização e um espaço onde a comunidade pudesse se reunir e celebrar. Quando a cerimônia oficial terminou, Sebastião e Isabela se encontraram sentados em um banco do jardim principal, observando como as famílias exploravam seus novos lares. Alejandra, a menina que havia desenhado a casa perfeita para que sua mãe não estivesse triste, corria pelo jardim comunitário com outras crianças, sua risada enchendo o ar. Você alguma vez imaginou que sua vida tomaria este rumo? Perguntou Isabela, apoiando a cabeça no ombro de Sebastião. Nunca, ele admitiu, beijando o topo da cabeça dela. Mas eu não consigo imaginar nenhum outro caminho que me teria feito mais feliz. Você não sente falta da adrenalina das grandes negociações? Do poder de mover milhões com uma ligação telefônica? Sebastião considerou a pergunta honestamente. Às vezes, ele finalmente disse. Mas eu descobri que há uma adrenalina diferente em ver uma família se mudar para sua primeira casa própria. Um poder diferente em saber que seu trabalho melhora vidas reais em vez de apenas aumentar portfólios de investimento. E o que acontece com seu antigo círculo social? Você sente falta deles? Os contatos superficiais baseados em status econômico, não.
Mas há algumas amizades genuínas que eu consegui manter, especialmente aquelas pessoas que apoiaram este novo rumo. Sebastião sorriu. E eu descobri que eu prefiro ter 5 amigos reais do que 500 conhecidos úteis. Isabela levantou o rosto para olhá-lo. Sabe qual é minha parte favorita desta nova vida que nós construímos? Qual? Que eu não sinto que tive que mudar quem eu sou para estar com você. E mais importante ainda, que você não teve que deixar de ser ambicioso ou bem-sucedido para me amar. Você apenas mudou sua definição de ambição e sucesso. E qual é minha nova definição? Ambição para criar coisas que importam. Sucesso medido em vidas melhoradas, não apenas em números aumentados. Sebastião pegou a mão de Isabela, girando suavemente o anel de noivado em seu dedo. Sabe o que eu estava pensando enquanto você falava durante a cerimônia? O quê? Que pela primeira vez na minha vida eu estou construindo algo que eu quero que dure para sempre. Não porque seja rentável ou porque aumente meu patrimônio líquido, mas porque... Ele hesitou, buscando as palavras exatas. Por quê? Porque é bonito e porque nós estamos construindo juntos. O sol começava a se pôr sobre Xochimilco, pintando o céu de tons dourados e rosados que se refletiam nas janelas das novas casas. As famílias começavam a acender as luzes em seus lares, criando pequenos retângulos de calor no crepúsculo. Isabela, disse Sebastião suavemente. Sam? Obrigado por não cair no meu charme milionário. Isabela riu, aquele som musical que ele havia aprendido a adorar. Obrigado por demonstrar que havia algo muito mais valioso por baixo de todo esse charme. O quê? Um coração que estava disposto a mudar, uma mente que estava disposta a crescer e um homem que estava disposto a construir um império completamente diferente. Eles se beijaram novamente enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu mexicano. E Sebastião Montalvo percebeu que havia encontrado algo que ele nunca soube que estava procurando. Uma forma de ser poderoso que não exigia dominar a outros. Uma forma de ser bem-sucedido que elevava em vez de competir. E uma forma de amar que transformava em vez de possuir. Seu novo império não se media em edifícios possuídos, mas em vidas tocadas. Não em territórios conquistados, mas em comunidades construídas. Não em rivais derrotados, mas em parceiros empoderados. E no centro de tudo estava Isabela, a mulher que havia sido imune ao seu charme superficial, mas que havia sido completamente conquistada por sua capacidade de crescimento, vulnerabilidade e amor autêntico. Enquanto eles caminhavam de volta para o carro no final do dia, Isabela entrelaçou seus dedos com os de Sebastião. No que você está pensando? Ela perguntou. Em que levei 35 anos para entender que o verdadeiro poder não vem de obter o que você quer, mas de se tornar alguém que merece o que recebe. E agora? Agora eu sei que eu mereço isso, ele disse, apertando suavemente a mão dela. Não pelo que eu tenho, mas por quem eu escolhi ser. E eu sei que eu mereço ser amada por quem eu sou de verdade, não por uma versão editada de mim mesma. Sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso? Perguntou Sebastião enquanto eles entravam no carro. Qual? Que no momento em que eu parei de tentar conquistá-la, eu finalmente ganhei seu coração. E sabe qual é a parte mais bonita? Respondeu Isabela. Qual? Que no momento em que eu parei de me proteger de ser machucada, eu finalmente encontrei alguém que nunca me machucaria. Enquanto o carro se afastava da comunidade Esperança em direção à cidade do México, Sebastião e Isabela sabiam que eles estavam retornando não apenas para seus lares, mas para uma vida que eles haviam construído conscientemente. Uma vida baseada em amor autêntico, respeito mútuo e a compreensão de que o melhor império que duas pessoas podem construir é um onde ambos possam ser completamente eles mesmos enquanto crescem juntos, em direção a versões ainda melhores de quem eles sempre tiveram o potencial de ser. O CEO, que sempre havia obtido tudo o que queria, havia finalmente encontrado algo que valia mais do que qualquer aquisição. Uma mulher que não havia caído em seu charme milionário,
mas que havia se apaixonado pelo homem real que existia por baixo de toda aquela construção social. Isabela Vega, a mulher que havia jurado nunca mais permitir que um homem poderoso definisse seu valor, havia encontrado alguém cujo poder residia precisamente em elevá-la, apoiá-la e amá-la exatamente como ela era. Juntos, eles haviam construído o único tipo de império que realmente importa. Um baseado em amor que transforma, vulnerabilidade que fortalece e uma parceria de iguais que escolhem crescer juntos em direção a algo mais bonito do que qualquer um dos dois poderia ter construído sozinho. 2 anos depois, Sebastián Montalvo apareceria na capa da Forbes México novamente, mas desta vez o título seria O CEO que revolucionou o desenvolvimento social. Como Sebastián Montalvo converteu o impacto humano no novo modelo de sucesso. Na entrevista, ele mencionaria que sua maior conquista não havia sido nenhuma de suas empresas, mas sim ter se casado com Isabela Vega em uma cerimônia íntima em Coyoacán, rodeados pelas famílias da comunidade Esperança e pelas crianças das aulas de arte. Isabela Vega de Montalvo continuaria sendo reconhecida como uma das restauradoras mais prestigiadas da América Latina, mas agora também seria conhecida como a cofundadora de Espaços de Esperança, uma organização que combinava desenvolvimento habitacional acessível com programas culturais comunitários. E se algum dia você visitasse a comunidade Esperança, você encontraria no Centro Cultural uma pintura emoldurada, o desenho que Alejandra havia feito de uma casa onde sua mãe não estivesse triste. Abaixo, uma pequena placa que dizia: às vezes, os sonhos das crianças se tornam a inspiração dos adultos para construir um mundo melhor. Porque isso, Sebastián e Isabela descobriram, era o verdadeiro significado do sucesso. Construir algo que fizesse o mundo um pouco mais bonito para as próximas gerações.